Então, caso vocês tenham algumas questões, queiram ver mais materiais, trocar com a gente, essas são as nossas redes sociais. Então, tirem foto, copiem, adicionem a gente. A gente, às vezes, tem esse tempo curto aqui, mas a gente pode ter outro tempo para aprofundar e falar outras coisas. A gente separou, falar um pouquinho do trabalho, agora a gente vai estar no momento de perguntas com vocês, de debater um pouco algumas questões, mas também por meio dessas redes sociais vocês têm acesso a esses outros estudos do mundo. Então eu vou pedir para quem tiver desejo de fazer pergunta, formar uma fila aqui do lado, para a gente ir para esse momento agora de debate, ok? Surdos e ouvintes podem fazer pergunta, ok? Quem tem pergunta? Então, se eu complementar aqui rapidinho. Quando eu fui pela primeira vez presidente da FENES, em 1987, vocês nem eram nascidos, vocês eram bebezinhos, ou anjos no céu. Em 1987, eu criei, junto com a fundação da FENES, a gente fez um planejamento, junto com outros países, em 1987, isso. Aí eu viajei para a Finlândia, em um congresso. Vocês também não eram nascidos, né? 1987? Ih, também não. Então, eram tudo anjos no céu. Então, eu jovem, fui lá, viajei e fiz um apanhado de várias informações, vários papéis, vários intérpretes também, que aqui no Brasil não tinham poucos. Então, aí eu esperei e trouxe tudo isso aqui para o Brasil. E com o grupo dos surdos, a gente foi pesquisando, analisando, para criar os intérpretes, para orientar os intérpretes, para dar palestras, cursos, certificações, para que os intérpretes pudessem evoluir. Então, esse congresso, a comissão é muito importante, porque antigamente não tinha tecnologia. Hoje em dia tem a mensagem, mas antigamente não. Demorava muito, porque era em carta. Agora, com a tecnologia, quem quer apoiar, vocês precisam ter esse apoio para irem para Paris, para participarem dos campeonatos, dos acampamentos. Vocês insistirem também com seus professores, guardarem dinheiro também para viajar, só vocês terem interesse. Então, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tem que ter outro encapsulado. Tem que ter... Eu tenho uma questão, e vou falar em sinais internacionais. Eu queria saber como que a Federação Mundial e a Comissão da Juventude, a partir do trabalho que faz com esses movimentos todos que vocês falaram dos acampamentos, mas como que ele faz para articular outros trabalhos que têm a ver mais com encontros. A gente sabe que não tem salário, é um trabalho voluntário. Vocês pagam do próprio bolso ou a federação, de alguma forma, contribui com a passagem de vocês para esses eventos? Em resumo, ele quer saber, a Ana está lembrando a pergunta, que vocês comentaram que é voluntário e que às vezes tem reuniões, não só os acampamentos. Vocês recebem alguma ajuda de custo ou é voluntário de vocês? A Federação Mundial ajuda vocês enquanto comitê, subcomitê interno? Ou vocês, como que acontece isso? De onde vem o financiamento para a viagem e para os acampamentos? Nossa, é uma pergunta legal, importante, uma pergunta que precisa ser respondida. Dentro do grupo na Nova Zelândia, a gente, em alguns casos, teve um apoio, né, mas no primeiro momento parcial, né, porque na Nova Zelândia a gente tem uma associação semelhante ao que vocês têm aqui na FENES. Eles me deram um apoio parcial e eu tive que complementar o restante do valor. O segundo
também parcial, e o terceiro, a Associação de Surdos da Nova Zelândia pagou para eu ir integralmente. Mas isso aconteceu porque a gente ir nesses acampamentos fazia com que a gente voltasse muito forte para dentro das associações nos nossos países. E essas ações maiores fazem a gente ser enxergado pelo governo, faz o governo poder apoiar. Agora, se as diretorias dos próprios países não se organizarem, elas acabam não tendo realmente financiamento. E você, como é que foi? Para mim, na Austrália, a gente tem também uma associação, e nessa associação, depois nasceu um comitê de jovem, é uma associação com poucos recursos, mas no primeiro momento, quando a gente organizou um acampamento para jovens, a gente começou a ganhar visibilidade no próprio país, mas é real. No primeiro momento, a gente desembolsa do próprio bolso, é voluntário, a gente tem apoio de outras empresas, mas a maioria das viagens, no nosso caso, acaba acontecendo do nosso próprio bolso. Isso que a Shirley falou, sobre, por exemplo, viagens que às vezes a gente precisa fazer, por exemplo, às vezes no período de uma semana, a gente precisa de hospedagem e alimentação. A gente, às vezes, faz a compra da passagem do próprio bolso, e o dinheiro que vem para a gente, às vezes, de doação, serve para essa hospedagem e para alimentação. Às vezes, a gente consegue ficar na própria associação, na federação que tem no país. Às vezes, o próprio país, para poder receber a comissão de jovem, pede algum fomento, participa de algum fomento ou pede algum recurso para o governo, e aí acaba tendo. Respondido a sua questão? Ok, então. Então, eu gostaria de perguntar sobre o acampamento. Quanto tempo? Dura um mês, dura um ano, começa agora ou vai ser ano que vem? Quando é que vai ser? Eu queria saber um pouco mais. O acampamento começa agora, daqui a 2 semanas. Esse é da primeira faixa etária de crianças. O outro que vai acontecer em Paris, em julho, ele é para esse terceiro grupo de idade um pouco maior. A ideia vai ter a conferência na França, é seguida do acampamento. A gente já faz o anúncio, já abrem as inscrições já, e aí as pessoas dos diferentes continentes já começam a fazer a inscrição. Por exemplo, também a gente aceita parceria. Então, por exemplo, a Comissão Nacional de Jovens Surdos da FENES pode, de alguma forma, se filiar e ter o apoio, ter uma entrada direta, fazer as inscrições, só que ele não é anual, né? Ele dura pouco, ele dura uma semana, normalmente, também. Esse acampamento, a questão do acampamento, né? A gente, enquanto diretoria da Comissão de Juventude, se articula normalmente com o país que está recebendo, que tem uma comissão organizadora do acampamento, e a gente vai pontuando algumas coisas. Uma das coisas que a gente pontua é a presença das pessoas de diferentes países, e também faz conexão com as associações de surdos dos países para que eles possam pensar como divulgar nos países a existência do acampamento. A gente também faz a parte administrativa, ver como é que vão ficar os alojamentos das meninas, dos meninos, programação de palestras, esportes. A gente também articula sobre os temas para poder, de alguma forma, atingir o público que a gente está recebendo, né? A gente não é um acampamento voltado só a horários livres, cada um faz o que quer. A gente tem um cronograma certinho de atividades, né? Então, esse cronograma é construído já com antecedência a partir da articulação entre a Comissão da Juventude, da Federação Mundial e o grupo do país que está organizando. Por exemplo, eu sou brasileira e quero ir para um acampamento na Itália. Aí eu tenho que fazer quando a inscrição abrir, a inscrição era aqui no Brasil também, quando abrir na Itália, é uma inscrição que abre a nível mundial, ou se esse acampamento for aqui no Brasil, como é que isso acontece? Eu queria saber um pouco mais sobre essas coisas. Vou tentar esclarecer qual seria o passo a passo para a gente fazer. Por exemplo, a gente começou a organizar o da França, e aí o pessoal da Comissão da Juventude começa a organizar, produzir encontros, fazer material coletivo para a gente acordar quais são os protocolos. A gente tem
diferentes associações participando, a gente vai vendo qual é a necessidade de cada lugar. A gente recebe esse primeiro relatório, organiza um material comum e manda e-mail para diferentes lugares, Dinamarca, Nova Zelândia, Suíça, para esses lugares todos, e o Brasil pode ser um desses lugares também a partir da Comissão de Jovens Surdos da FENES. A partir desse primeiro momento, a gente faz uma espécie de convocação para as pessoas darem sugestões e tudo mais. A gente junta essas sugestões, começa a, enquanto comissão, observar o que eles estão pedindo, ver a viabilidade desse material. Não sei isso como se pode ficar articulado com a Comissão de Jovens da FENES aqui, mas a partir desse cronograma inicial, a gente monta as inscrições, né? E aí começa a ver os alojamentos, a divisão entre homens e mulheres, quantas pessoas fizeram inscrição até aquele período, quanto precisa de quartos, alimentação, e aí também começa a divulgar para as pessoas o cronograma oficial, né? Por exemplo, no caso de Paris, a gente já está divulgando para os países esse cronograma a partir de um planejamento prévio, né? Depois que isso estiver validado, a gente já faz as inscrições, valida a inscrição e as pessoas só vão para lá, e aí tá lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, esse é o meu sinal, beleza? É o intérprete onde está? É uma pergunta muito importante, só para complementar, sobre a surdo-cegueira, ok? Existe isso, essa representatividade na federação? Existem, no caso, pessoas que trabalham. Eu tenho o Wesley, ele trabalha com surdo, o Wendel, com Libra Estátil, e tem muitos surdos cegos. E há, no caso, essa representatividade, há essa possibilidade de interação, participação? Porque surdo-cego, a nível mundial, e usuário de Libra Estátil, eu realmente não conheço. A gente, Ok? Nas voltas que a gente tem dado no mundo, nos diferentes acampamentos, a gente percebe que existe uma quantidade grande de pessoas surdo-cegas e que a representatividade dessas pessoas tem aumentado dentro das comissões, dos conselhos diretores, das organizações, né? A gente já teve alguns surdos cegos dentro dos acampamentos, sim, e de forma alguma eles vão ser excluídos do direito de estar lá. Então, a Federação Mundial de Surdos hoje tem se organizado com as federações de surdos cegos dos diferentes países, também para entender como é que pode entender as necessidades desses grupos e criar políticas para eles. Porque se por acaso você tiver esse interesse, por exemplo, a gente não é surdo-cego, a gente não pode tomar o lugar do surdo-cego na hora de falar sobre si mesmo. Então, se você se considera uma pessoa que pode representar os surdos-cegos pela baixa visão e tudo mais, então eu acho que é maravilhoso que você se inclua nesses lugares, que você ensine para a gente o que a gente tem que fazer para incluir você nesse espaço junto com a gente. Ok? Então, chega junto. Sou professora de português e literatura e agora estou na coordenação do debate. Vocês já sabem, né? Eu quero agradecer ao Ramon e também ao grupo da Federação de Jovens. Os alunos amaram, foi maravilhoso. Obrigada. E obrigada aos alunos também, porque todos ficaram atentos, calmos, respeitando. Foi maravilhoso essa interação, essa troca. E agora eu quero fazer um pedido ao CF1, que estará saindo primeiro, com calma, tranquilidade,
todos organizados, juntamente com os professores. E, após, os alunos do 6º ao 9º estarão saindo também, no mesmo ritmo, e depois ensino médio. Ok? Obrigada. Obrigada, obrigada. Parabéns a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. I love you.